O Cruzeiro vinha sendo muito criticado por criar muito e perder muitos gols. Eu mesmo perguntei isso ao Pepa na semana passada, naquela entrevista exclusiva que ele deu a Itatiaia. E o Pepa disse o seguinte: olha, a gente precisa ajustar isso. Não é que ontem foi exatamente o contrário, né? Os números, as estatísticas mostram, o Cruzeiro ganhou o jogo sem dar um chute a gol. O gol foi contra e assim o Cruzeiro ganhou o jogo. Como é que você analisa essa situação e como é que você analisa essa vitória do Cruzeiro ontem? Por enquanto, o Rafinha é o melhor centroavante do Cruzeiro nesse... Opa! Mas O melhor técnico que eu tive na vida, quando eu me aventurava a tentar jogar, foi meu professor Mauro Viana lá em Caeté. E ele falava assim: se não tem tu, vai tu mesmo, meu filho. É verdade. Ou seja, do jeito que dá, vai. É verdade. Mas o torcedor do Cruzeiro, ele tem que ter, eu acho que um pouquinho mais de paciência. É difícil você tratar com a paixão, né? Da torcida, né? Mas o Simões, Alexandre Simões, é um cara que eu sou muito fã. Só não conta pra ele, viu, o João? Porque sabe como é que é? Ele falou o seguinte: o torcedor do Cruzeiro tem que tomar uma decisão. Vai apoiar o time do Cruzeiro para que ele se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro, ou vai pegar a história, que é magnífica, sensacional, de muitos títulos, e vai sempre querer que o Cruzeiro brigue lá na parte de cima, que seja campeão, porque a realidade é diferente. E ontem me lembrou um pouco a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, não jogos da Copa do Brasil. É com muita raça, com muita determinação, com muita luta, com muita marcação e com uma boa atuação. A gente falou aqui do Rafael Cabral. E eu acho que em vários jogos em que o Cruzeiro vai ter nesse Campeonato Brasileiro, vai ter que ser assim. Vai ter que meio que dar tudo certo, vai ter que ser na base da superação, da garra, da vontade, sabe? E do apoio do torcedor jogando junto, comemorando carrinho, comemorando travada. E eu acho que muitas vezes isso vai acontecer, porque existe uma limitação técnica que ela tem um link direto com a limitação financeira. Não dá muito para fugir dessa realidade. Tem time que tem dinheiro para contratar Messi, Mbappé e Neymar, a grande maioria não tem. E às vezes mesmo contratando Messi, Mbappé e Neymar não ganha nada, né? Não dá certo. E o Cruzeiro ontem mostrou essa vontade, essa determinação, e conseguiu um resultado muito importante, porque já eram 7 jogos com a eliminação da Copa do Brasil sem vencer. Então o Cruzeiro ganha moral, consegue uma vitória contra um adversário que vinha bem, um adversário importante. Tem jogo que o mais importante às vezes é vencer, né, Ali? Não importa quando você vence. E pro Cruzeiro ontem, na minha avaliação, o mais importante era vencer. Sabe aquela brincadeira que faz, se eu ganhar de 1-0, gol contra aos 50 do segundo tempo, tá bom? Não foi aos 50 do segundo tempo, foi logo no início do jogo, mas tá bom do mesmo jeito. Futebol é um negócio muito doido, porque às vezes não, na maioria das vezes as pessoas perdem a racionalidade na análise. Se você falasse para um torcedor do Cruzeiro em janeiro do ano passado que o Cruzeiro estaria esse ano de volta à Série A, brigando na metade da tabela, às vezes perde um jogo aqui pro Fortaleza, depois às vezes vai lá e ganha um jogo seguinte do São Paulo, mas se mantém ali o campeonato inteiro na metade da tabela e com uma chance muito grande de se firmar na Série A, qualquer torcedor do Cruzeiro diria o seguinte: tá bom demais. Só que quando você está vivendo isso na prática, parece que foge a racionalidade e a memória vai embora e o torcedor começa a cobrar que o Cruzeiro tem os resultados que o Cruzeiro historicamente teve. O Cruzeiro é um time hiper, mega, maxi vencedor, mas não é esse o momento do Cruzeiro. É o momento do Cruzeiro se reconstruir, se rearrumar para um dia voltar a ser esse Cruzeiro hiper, mega, maxi vencedor que já foi no passado. E aí é preciso ter paciência e é preciso ter estratégia, Lê. Porque se na estratégia do Cruzeiro for querer voltar a ganhar títulos grandes em curto prazo, vai se embananar todo, vai se complicar, vai se atolar em dívida e vai pro buraco de novo. Às vezes é melhor você dar um passo atrás, firma o pé no chão, calma, paciência, segura a expectativa e vai no passo a passo. O projeto do Cruzeiro, eu sei que o torcedor não deve pensar como eu, mas na minha avaliação, se o Cruzeiro em 4 ou 5, 6 anos, até o final dessa década aí
Cruzeiro voltar a disputar títulos em alto nível, ganhar Brasileiro, ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, entendo que tá bom demais pelo tamanho do buraco que abriram no Cruzeiro. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, nós recebemos aqui na sexta-feira o departamento jurídico do Cruzeiro fazendo uma análise muito profunda da recuperação judicial do Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo tirado de um buraco, de uma dívida de R$1 bilhão. Nossa. Que são perto de 600 milhões de dívidas gerais e mais 400 milhões de dívidas tributárias, com o fisco. Então o Cruzeiro está sendo resgatado desse buraco. Então, gente, tá bom demais, ganhou do São Paulo, respirou, tá ali no meio da tabela, tá lutando para se manter na Série A e é essa a luta do Cruzeiro. Se chegar no final do ano, se o Cruzeiro chegar no final do ano, cai em 17º, 18º, 19º e 20º. Se o Cruzeiro for 16º, para mim cumpriu a sua missão. Se for de 13º para baixo, 14º, que já está na Sul-Americana, vamos soltar foguete e celebrar que o Cruzeiro voltou para uma competição internacional. Se chegar numa Libertadores, que é muito difícil e pouco provável, aí, meu filho, é para ter uma semana de carnaval pro torcedor. É isso. E tem que ter essa compreensão, Ale. O Cruzeiro precisa ter essa compreensão. E mais, é porque tendo essa compreensão que a diretoria vai ter condições de fazer um trabalho de médio prazo para o Cruzeiro voltar para o lugar que é dele. Ninguém quer o Cruzeiro comemorando por ter ficado na Série A. Não é esse o lugar do Cruzeiro na história, mas é esse o lugar do Cruzeiro hoje. Nesse momento, né? E o Cruzeiro, e essa direção tem esse pensamento, essa mentalidade, o Cruzeiro já vale muito mais do que valia no ano passado. Opa! E o ano que vem vai valer mais ainda, se der tudo certo. Agora, realmente, o torcedor tem que entender que existe uma limitação de orçamento que esbarra na limitação técnica.